Mas hoje nós vamos encerrar a nossa série de mensagens, escolhas que transformam, essa série maravilhosa, falando sobre o futuro. Eu creio que falar sobre o futuro não é uma coisa fácil, e também é algo assim que muitas vezes para nós cristãos é meio assustador, mas em nós há uma expectativa de coisas que virão, em nome de Jesus, amém? Podem se assentar. Então eu quero compartilhar com você essa palavra, em nome de Jesus, mudando para um futuro melhor. Mudando para um futuro melhor. Você acredita que nós vamos ter um futuro melhor? De que prisma, de que ângulo você crê que você vai ter um futuro melhor? A Bíblia diz em Jeremias, profeta, diz assim: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar. Eu fiquei pensando sobre essa prosperidade, e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha só o que Deus fala através da boca do profeta, falando para o seu povo. Olha o que ele mostra para o seu povo. Agora, você que está acompanhando o projeto da leitura bíblica anual, você que conhece um pouquinho só da história do Velho Testamento, olhando para o livro de Jeremias, e no contexto histórico da época, irmão, Deus estava trazendo uma palavra. Olha o plano que Deus tinha para o povo. E pastor, e o povo viveu isso? Não. Mas era plano de Deus? Era. O povo viveu isso? Vou repetir, não. Por quê? Mas não era plano de Deus, pastor? Era. Mas por que que o povo não viveu essa prosperidade? Por que que o povo não teve essa esperança? Por que que o povo, pastor, não vivenciou isso, não experimentou isso? É uma boa pergunta. Porque se você for ler a palavra do Velho Testamento, do livro de Jeremias, se você tiver a curiosidade, e depois leia o livro de Jeremias, você vai ver o que aconteceu. Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que os planos de Deus continuam os mesmos para você, como Deus falou para o povo daquela época. O povo que está aqui é um povo de Deus, ou não? Você é de Deus? Você é povo de Deus? Você é escolhido do Senhor? Amém? Então Deus tem planos de prosperidade, de crescimento. Deus tem planos de crescimento. Prosperidade é crescimento, irmão. Não é riqueza financeira. A riqueza é consequência, mas não é esse o objetivo. O objetivo é fazer você crescer e colocar no teu coração uma esperança e um futuro. O texto já fala sobre isso. Por quê? Porque o que vem de Deus é o melhor para nós. Você precisa acreditar nisso. O povo daquela época, o povo de Israel, não acreditou que o que poderia vir de Deus era o melhor para eles. Por que que aquele povo não acreditou, pastor? É simples, irmão. Porque aquele povo não tomou atitude, aquele povo permaneceu na mesma postura, aquele povo não quis mudar. Não adianta, irmão. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ninguém faz você mudar se você não quiser mudar. Não adianta.
Tem que dizer assim, pastor, vamos insistir, porque a gente, né, vamos insistir, porque de repente a pessoa muda. Não, gente, não adianta insistir. A pessoa só muda se ela quiser mudar. E a proposta de Deus é a melhor proposta que tem. Os irmãos estão lá atrás, se quiserem vir aqui para frente, pode vir aqui para frente, porque lá atrás fica muito distante. Então deixa eu te falar uma coisa, a proposta que Deus tem para vocês é essa. Qual proposta? A proposta, o plano de Deus continua o mesmo. Qual é a sua expectativa para o futuro? O que você pensa no futuro? Talvez muita gente esteja pensando assim, pastor, o futuro, olha a cabeça de muitos crentes, irmãos. A cabeça de muitos crentes é que o futuro vai ser melhor, que o Lula vai deixar de ser presidente do país daqui a 4 anos, que vai entrar um outro presidente melhor, que vai ajudar nisso, que, pastor, nosso país, a cabeça de muita gente está no quê? No social, no econômico, que não vai passar essas leis que estão aí, de aborto, de criança, de trânsito, aquela coisa, não vai passar nada disso, pastor, o nosso país. Deus não está tratando disso. A concepção de muitos crentes é que nós vamos ter um país socialmente, moralmente, economicamente, lá no futuro, melhor, pastor. E eu não estou dizendo para que você não tenha essa expectativa. O que eu estou dizendo é que a sua fé não pode estar nessa expectativa. A tua fé tem que estar na expectativa dos planos de Deus para você. E o plano ou os planos de Deus para você envolve crescimento, envolve um futuro melhor para você, de grandeza de Deus, de poder de Deus, de agir de Deus, de milagres de Deus, de operação de Deus da tua vida, para que através da tua vida Deus seja conhecido. E aí famílias serão impactadas, famílias serão abençoadas, transformadas. Quando a pastora Gal estava falando aqui do berçário, irmãos, não é simplesmente você quer ter um berçário bonito, não, é porque nós pensamos nas famílias. A igreja precisa pensar nas famílias, a identidade da nossa igreja é família. E eu preciso pensar, nós precisamos pensar na família. Por isso que eu perguntei, você ama a sua igreja? Você disse que ama a sua igreja. Então quando você diz que ama, você então tem que agir de acordo com essa fé, essa palavra que você declara. Eu amo, pastor. Sabe, quando a gente fala nisso, a gente fala em famílias. Famílias que vão chegar, famílias que estão chegando, famílias que estão se aproximando da sua célula, que estão vindo no culto, sabe, nas celebrações, famílias que estão vindo na reunião da família, famílias que estão chegando, famílias com bebês, famílias com crianças. Enquanto o mundo está agindo para destruir as nossas crianças, a igreja se levanta para abençoar as crianças. São planos, irmãos, de prosperidade, de crescimento. A igreja não baixa a cabeça, a igreja levanta a cabeça. Você faz parte da igreja do Senhor. Você foi lavado, você foi resgatado pelo Senhor. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Você está aqui porque o Senhor te salvou, te libertou. Então você faz parte dessa igreja santa, dessa igreja abençoada, dessa igreja forte, dessa igreja do Deus Todo-Poderoso. É verdade, pastor. Então é o que Deus tem para nós. Eu não posso canalizar a minha fé numa expectativa de que amanhã, pastor, porque a minha fé é que amanhã, irmão, nossa fé não está na melhora social, moral ou econômica. Nossa fé está naquilo que Deus tem para nós, na palavra de Deus, nos princípios de Deus. Eu sei que nós vamos viver daqui a pouco um grande avivamento dessa nação. Essa é a fé que você tem que ter, que Deus vai te tomar, que Deus vai te usar, que você vai falar em mistério, que Deus vai te usar poderosamente, pessoas ao teu lado serão abençoadas através da tua vida. Aleluia! São planos em que a igreja do Senhor, irmão, veja,
vai crescer de uma forma poderosa nessa nação. E você está nesses planos. Amém? Agora perceba, olha aqui para mim, me acompanhe. Devemos lembrar que as nossas escolhas hoje determinam como será o nosso futuro. Como que foi o futuro desse povo que Jeremias profetizou, pastor? Que Deus profetizou na boca dele. O futuro daquele povo, irmão, foi escravidão. Foi escravidão. Por quê, pastor? Porque a escolha que eles fizeram. Mas mesmo eu sendo povo de Deus, pastor, mesmo eu sendo servo de Deus, mesmo Deus tendo me chamado, pois é. Mas é você que faz as escolhas. As suas escolhas é que vão determinar como será o seu futuro. Pensar no futuro não pode nos levar a uma ansiedade desesperada, despreparada. Não, pensar no futuro precisa nos levar a Jesus. Enquanto mais eu penso no futuro, mais me aproximo de Jesus. Pegou aí? Pegou aí? Enquanto mais você pensa no futuro, mais você se aproxima dele, mais você se apega nele. Porque o teu futuro está nele. Então o futuro não pode, querido, o futuro que Deus tem para você não pode gerar em você ansiedade. Não pode gerar em você desespero. O futuro que Deus tem para você tem que levar você a Cristo, tem que levar você a se aproximar mais dele, tem que levar você a amá-lo mais ainda. Por quê, pastor? Porque o futuro que ele tem para você é de prosperidade, é de paz, uma paz que o mundo não conhece, que só você conhece. Eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. É uma paz diferenciada. É Ele que garante. Preste atenção nisso. O passado pode estar na tua cabeça, através das lembranças, mas o futuro está em suas mãos, nas decisões. Escolha hoje ter um futuro lindo e cheio de fé, irmão. Está nas suas mãos. Tem gente que pensa assim, não, é Deus que sabe, né, pastor? Deus, pastor, entreguei tudo nas... Eu já ouvi isso de muita gente. Entreguei tudo nas mãos de Deus, pastor. Legal. Joia. Você transferiu para Ele as decisões que você tem que tomar? É isso que você está querendo me dizer? Porque eu coloco nas mãos de Deus, mas tomo as minhas atitudes para que Deus faça parte dele e eu faço a minha. Você entende agora por que muito crente não está mais na presença do Senhor? Por quê, pastor? Porque eles fizeram escolhas erradas. Não cresceram no Senhor por causa disso. Não vão ter um futuro na presença de Deus por causa disso. Não conseguem ter paz, porque quando eles tentam conciliar o sono, não conseguem. Porque o Espírito Santo vai ali. Então é preciso fazer escolhas certas. Faça as escolhas que Deus está colocando diante de você. Primeira coisa, anote isso daí. Como que eu posso, pastor, que escolhas ou quais escolhas nós devemos fazer para ter um futuro melhor? Descubra o que Deus tem para você. O livro do profeta Amós diz assim: certamente o Senhor, o soberano, presta atenção nesse texto, irmão. Olha a revelação desse texto, presta atenção nesse texto. Certamente o Senhor, olha para mim, irmãos, o soberano não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos e aos seus profetas. Os planos que Deus tem para você serão cumpridos, mas antes Deus vai revelá-los a você. Ele não vai fazer nada sem antes revelar aos servos dele. Quem aqui é servo de Jesus? Você é servo, é? Aleluia!
Então os planos de Deus, eles serão revelados para você antes que eles venham a acontecer. Descubra. Como que eu vou saber, pastor? Olha uma palavra muito forte de revelação de Deus, que muitos aqui conhecem, que Jeremias, capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim, e vou te responder coisas grandes e maravilhosas que vocês não sabem. Como que eu vou saber os planos de Deus? Como que eu vou descobrir os planos de Deus? Como que eu vou saber que Deus me está revelando os planos antes de acontecer, pastor? Ele te responde: clama a mim e eu vou te responder. Eu vou te mostrar coisas grandes e maravilhosas que você ainda não sabe. Qual é então a resposta? Qual é o segredo? Clamar. Clamar, se aproximar, buscá-lo de todo o coração. O que os crentes mais fazem hoje, me perdoem, queridos, com muito carinho e muito amor, é se afastarem de Deus. Eles têm muita dificuldade de se aproximarem de Deus. É verdade. Se eu perguntar a alguns crentes quanto tempo essa semana ele teve com Deus, separou tempo com Deus, eu não vou me escandalizar, porque eu já conheço os crentes. Não sou pastor há 10 anos, há 20 anos. Não pastorei o rebanho de Deus há alguns aninhos. Os crentes não têm sede de buscar, de clamar. Então não tem como Deus revelar para você. Por isso que a maioria toma decisões erradas. E o futuro de muitos desses crentes é terrível. No casamento, na vida profissional, na vida familiar, nas escolhas da profissão, nas escolhas da pessoa que vai se casar. São futuros terríveis. E você não precisa de uma bola de cristal ou de alguma coisa para poder você saber o que vai acontecer lá amanhã. O que vai acontecer na vida desse jovem amanhã? O que vai acontecer na vida desse senhor amanhã? Você não precisa de uma bola de cristal, você já sabe, pelas decisões e pelas escolhas que ele está fazendo lá. Por que ele está fazendo essas escolhas? Por que, pastor? Porque ele não está clamando. Porque ele não está se aproximando. Clama. E clamar aqui é no sentido de você se aproximar. Vem perto de mim. Aqui está o segredo. Para você descobrir, se aproxime dele. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém? Não está difícil de ouvir um amém. Por quê? Porque você precisa mudar para ter um futuro melhor. Se você não mudar, você não vai ter um futuro melhor. E essas mudanças não cabem a Deus, cabem a nós. Queremos mudar, queremos ter um ano assim de grandes mudanças. Nós precisamos agir para a glória de Deus, amém, irmãos? Eu amo a minha igreja, todo mundo diz, eu amo a minha igreja. Mas se você puder trocar, se aparecer qualquer outra coisa, você troca aquilo ali, pega aquilo ali, em detrimento da sua igreja. Quanto tempo? Nós estamos quase um ano falando do Salt Conference. E ainda não fechamos as inscrições para o Salt Conference. Eu acho isso um absurdo, irmão. Por quê? Porque eu já pastoreei a igreja. Irmão, que era uma coisa de louco quando você falava as coisas. Quantos irmãos chegavam e falavam assim: não, eu posso não, porque a minha igreja tem esse projeto aqui, nós estamos... Sabe, você gostava, só se sentia bem. Mas isso vai mudar em nome de Jesus. Amém, querido? Porque esse é o amor mesmo.
Não é ficar ali mendigando, como se estivesse mendigando. Meu irmão, faça a inscrição, eu vou fazer a inscrição porque a pastora está pedindo muito, né? Ah, vou vir porque não sei o quê. Como se estivesse mendigando. Por quê? Porque nós não amamos a igreja do Senhor. Porque se aparecer qualquer outra coisa melhor, eu não penso duas vezes. Não é assim? É assim. Eu não sei porque que eu estou falando isso, mas Deus manda falar isso. Então faça as escolhas. Como que o cego de Jericó descobriu, irmãos, o que Deus tinha para ele? Como que ele descobriu? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho. Ele começou a clamar ao Senhor. E o Senhor ia passando, e o Senhor parou e disse assim para os discípulos: vai lá e traz aquele cego. Sabe, ele descobriu o que Deus tinha para ele quando ele começou a clamar. Porque se Jesus passa e ele não clama, ele ia continuar cego. Você está entendendo? Levante a mão. Estou entendendo, pastor. Deus está falando comigo, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Como que aqueles 10 leprosos poderiam descobrir o que Deus tinha para eles? Porque aonde Jesus está, aonde Jesus caminha, aonde Jesus passa, Ele tem planos para as pessoas que ali estão. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqueles 10 leprosos viram a oportunidade, e Jesus estava passando, e eles então, é agora, e começaram a chamar pelo nome de Jesus. Jesus, então, tiveram diante de Jesus. Jesus curou os 10 leprosos. Como que eles descobriram? Se aproximando de Jesus. Como, irmão, que aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos aquela mulher sofrendo. Ela era uma judia, irmão. Ela era uma mulher temente a Deus. Ela não era uma ímpia, não. Ela não era uma pagã. Ela era uma mulher que frequentava a sinagoga. Ela era uma mulher que frequentava e que acreditava na lei de Moisés. O que levou aquela mulher, irmão, a encontrar os planos de Deus para a vida dela? Ela saiu da casa dela para estar com Jesus no meio de uma multidão. 12 anos, anêmica, rejeitada pela sociedade, mas ela descobriu que Deus tinha um plano para ela quando ela levantou-se daquela cama, enfrentou toda a dificuldade e chegou e tocou na orla do vestido de Jesus, e ali ela foi curada. Como que você quer descobrir os planos de Deus sem buscar a Ele de todo o teu coração? Deus tem um futuro melhor para a tua vida. Deus tem um futuro melhor para a vida e paz. Deus tem um futuro melhor para o meu ministério. Deus tem um futuro melhor para o teu casamento. Deus tem um futuro melhor para a tua casa. Deus tem um futuro melhor para a tua família. Deus tem um futuro melhor. Você e eu precisamos entender. Sabe por quê, meu irmão? Você sabe por quê? Porque se nós não cremos nisso, nós temos que fechar a porta e ir embora. Se eu não acreditar nisso, quais eram os planos de Deus para aquelas pessoas? Vida, libertação, paz, prosperidade, amor, poder, maravilhas, tudo isso que nós vimos. Como que Daniel descobriu os planos de Deus, irmãos, para ele? Como que ele fez, irmão? Como que ele fazia? Fala para mim, como que Daniel descobriu? Fala para mim, irmão, como? Ele orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes por dia você se retira para ir no teu canto e lá e falar com Deus? Mas como que você vai descobrir os planos de Deus para a tua vida? Quer descobrir os planos de Deus envolvendo seus sentimentos? Ah, pastor, porque eu amo. Ah, pastor, porque eu gosto. Você não vive pelo que você sente, você vive por aquilo que você crê. Em nome de Jesus. Como, irmão, que Jacó descobriu o que Deus tinha para ele? Como, pastor? Como foi? Quem sabe? Quem sabe? Quem foi no encontro com Deus sabe. Ele lutou a noite todinha com o anjo. Enquanto Deus não revelou para ele qual era o plano de Deus para ele, ele não largou o anjo. Meu Deus do céu.
Os planos de Deus são de prosperidade, de crescimento, de avanço. E os planos de Deus são de uma esperança, sabe, irrefutável, que vai tomar conta do teu coração e todos os dias você vai vivenciar isso. Aleluia! Guarda essa frase aí. Mudar para ter um futuro melhor não é sobre o que você pode ou o que você poderia fazer. É sobre o que você precisa fazer. Deixa essa frase aí. Deixa essa frase, não retire essa frase. Preste bem atenção nessa frase. Mudar para ter um futuro melhor não é sobre o que você pode ou o que você poderia fazer. É sobre o que você precisa fazer. Você precisa fazer. Eu preciso fazer. Por isso, quando terminar esse culto aqui, eu tenho certeza que você vai sair daqui e vai passar lá na central. Deixa eu fazer a minha inscrição aí. Eu preciso. Não está na questão de que eu posso ou poderia. Está na questão de que eu preciso. Diga, eu preciso. Eu preciso. Amém? Ninguém vai estar fazendo um favor para você não. Ah, está fazendo, porque vamos fazer um favor para a igreja. Não, eu preciso estar. Eu preciso estar. Eu preciso estar. Porque Deus vai me usar aqui, aleluia. Você sabe disso. Eu preciso. O Espírito Santo deseja revelar a você os planos e segredos. Agora, irmão, olha só, olha aqui, olha só. Irmão, para encerrar essa parte aqui, olha esse texto bíblico que muitos aqui já conhecem. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles. Lembra que eu comecei falando aqui, você ama a igreja? Qual a pergunta? Você ama a igreja? Ah, pastor, aí está falando em amar a Deus. Se você ama aquilo que Deus ama, meu querido, Deus amou a igreja de tal maneira que deu seu filho pela igreja. Se você ama a igreja, é porque você ama a Deus. E tem gente que diz assim, eu amo a Deus, mas não ama a igreja dele. Então você está sendo mentiroso. Você não ama a igreja. Nós não podemos viver com uma mente, irmão, voltada para o individualismo, mas para o coletivismo. Nós somos um corpo. Segunda coisa para você viver, sabe, um futuro melhor, mudar para um futuro melhor, acredite que ele será melhor que o seu passado. Rapaz, isso aqui, eu peguei essa palavra aqui, porque eu pensei assim, quando Deus estava falando comigo nesse texto. Pensei assim, 35 anos de ministério, eu crendo nisso, Senhor, que o meu futuro será melhor do que o meu passado, significa que eu vou ver ainda coisas maiores do que eu já vi, e coisas maiores que eu já vivi. Então ele diz, que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que nenhum homem imaginou. O que Deus preparou para quem ama Ele. Pegou aí, irmão? Tá tudo na palavra, tá tudo revelado. Então, deixa eu te falar uma coisa, em nome de Jesus. Eu não vou repetir o texto de Jeremias 29:11. Mas, se você não acreditar que o seu futuro será melhor que o seu passado, quem vai acreditar? Eu não posso acreditar pelo meu filho. Ah, meu filho, eu acredito que o seu passado, seu futuro será melhor do que o seu passado. Quem tem que acreditar é ele. Porque é a fé dele que vai fazer com que ele possa ter um futuro melhor do que o passado dele. Amém, irmão?
Por quê, pastor? O plano, a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você está entendendo isso? Quer receber mais aí? Olha só, hein? O que Deus está falando conosco hoje, nessa tarde e noite aqui. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que Deus tem no futuro planejado para você é muito mais alto do que você pensa, é muito maior do que aquilo que você caminha, está muito mais acima, que a sua mente muitas vezes não consegue. Mas Deus, é tão Pai, é tão maravilhoso, que Ele diz assim: se você se aproximar de mim, eu vou te revelar antes de acontecer. Vou te revelar antes. Deixa eu te dar uma frase aí, para você anotar no seu, e colocar lá na sua rede social. O endereço da sua vitória não está no seu passado, mas sim no seu futuro. Guarde isso em nome de Jesus. O seu futuro, querido, não é traçado pelo seu passado, ele é traçado pelo seu presente. As escolhas que você faz hoje é que irão determinar o seu futuro. É você que vai traçar isso. Lembre-se disso aqui, irmão. O seu passado pode querer moldar o seu futuro, mas o futuro que Deus tem para você vai moldar o seu presente. Você recebeu isso em nome de Jesus? Recebeu em nome de Jesus? Então, menina, menino, senhor, senhora, pensa no futuro que Deus tem planejado para vocês. Pensa no futuro que Deus tem planejado para a nossa casa. Pensa no futuro que Deus tem planejado para a igreja dele, para a família Vida e Paz. É algo maravilhoso, estrondoso. É essa palavra que o Senhor traz. Agora, para finalizar, preste bem atenção nisso, irmão. Se você quer um futuro melhor, mudar para o futuro melhor, fala assim para o seu irmão assim, vira para ele e diz assim: você tem que começar agora. Eu sei que tem crente que vai sair daqui dizendo assim: não, pastor, olha, eu estou com isso na minha mente já faz tempo, mas estou me preparando para começar. Não vai começar nunca. Comece a viver agora o seu futuro. Olha o texto, irmãos, de Filipenses, Paulo: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quantos aqui creem que Deus tem um futuro melhor para você? Você não deve somente crer, você tem que começar a viver. Comece a viver. A pergunta que eu faço para vocês: por que muitos não decidem viver o seu futuro já? Por quê, pastor? A resposta é simples. A resposta está com vocês aí. Quantos jovens eu tenho aqui hoje? Levante a mão. Jovens até 25 anos. Gente, jovens de 25 a 35 anos. Jovens de 35 a 45. Acima disso é gente madura.
Você sabe por quê que muitos não começam a viver hoje? Você sabe por quê? Não, pastor, porque estão esperando chegar. Vai chegar, pastor, eu creio que vai chegar. Sério? Você crê que vai chegar? Começa a tomar atitude agora para ver se vai chegar. Daqui a 10 anos você olha para trás e vê se chegou. Daqui a 10 anos você olha para trás, vê o que você conquistou. Se chegou. Pastor, não chegou nada. Eu sei disso. Porque as pessoas estão esperando o futuro chegar até elas. E Deus está falando para você o seguinte: comece a viver aquilo que eu já estou mostrando para você. Lembram que eu falei aqui? Futuro não é um tempo, futuro é um lugar. Futuro não é um tempo, futuro é um lugar. Como assim, pastor? Futuro é o lugar onde Deus quer te levar. Eu vou repetir: futuro é o lugar onde Deus quer te levar. Futuro é o sonho que Ele quer que você alcance. Futuro é o lugar que Ele preparou para você conquistar. Então futuro não é um tempo, futuro é um lugar, irmão, e que Ele já preparou para você. Então deixa eu perguntar aqui para você: quanto tempo você vai levar para chegar nesse lugar que Deus preparou para a tua vida? Quanto tempo você vai ficar parado esperando? Deus manda você agir. O tempo que vou demorar. E qual vai ser esse tempo? Ô pastor, me explica isso. Sabe por que aquele povo não vivenciou, irmão? A prosperidade do Senhor, o futuro melhor. Por quê, pastor? Porque na verdade, irmãos, o seu futuro, ele anda na velocidade da sua obediência. Você não disse amém. Às vezes a melhor decisão que você pode tomar é avançar, mesmo que seja difícil. Deus te chama hoje a começar a viver esse futuro. Diga: obediência. Irmão, se Deus está te chamando para avançar, você vai precisar se mover de onde você está. Se mova. Sabe aquele negócio quando o pastor termina e diz aqui, ó: quem quer fazer isso, tomara e tal, se mova. Porque a pessoa precisa se mover. Ela precisa mostrar. Então não ficar só pensando: eu vou fazer, eu vou arrumar isso, eu vou não sei o que, eu vou, sabe? Fica só na cabeça, no desejo, na vontade, mas não vai, não se move. Então como que vai acontecer a coisa? Tem que se mover, irmão. Amém? E esse ano vai ser um ano poderoso em nome de Jesus. Aí quando chega sábado que vem, quando a pastora falou que nós vamos ter batismo, alguns irmãos dizem: aleluia, glória a Deus. Sabe por quê? Porque não há de tanto mais no coração dos crentes ganhar almas, batizar vidas. Sabe, eu entendo assim, irmão, sábado você tem, todo mundo deveria estar aqui. Mas não é a minha supervisão, não é a minha célula. Nós não estamos falando de célula nem de supervisão, nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de festa. Nós estamos falando de celebração. Quando você ganha alguma coisa, você não quer festejar sozinho. Você chama pessoas que você ama para festejar junto com você. Amém? Mas isso é um sonho. É um sonho. Então como que eu vou me mover, pastor? Se mova, você tem fé. A fé é sua, irmão. Não é uma fé emocional, não é uma fé religiosa, é uma fé que age. A fé não é um salto no escuro, é um salto na certeza que Deus está lá, apesar de não vermos, Deus está lá. Louvado seja o nome do Senhor. A fé é uma certeza, é uma ação na certeza de que já deu certo em nome de Jesus. Então Deus nos chama a nos mover em fé, já deu certo. E nós vamos nos movendo em fé.
Eu estou num caminho à noite, andando nessa BR, irmão, viajando. Eu só consigo alcançar a minha visão a 100 metros da frente, que o meu farol só consegue. Eu paro, eu diminuo a velocidade? Não, eu continuo a 100 quilômetros andando, porque eu estou vendo, mas passou dos 100 quilômetros eu não vejo mais. Mas eu creio que Deus está lá na frente, já preparando o lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo eu não vendo, Deus está lá para cuidar, Deus está lá para me livrar, Deus está lá para me proteger. Louvado seja o nome do Senhor. É nessa dimensão de fé, de movimento, que Deus quer que nós tenhamos. Quando nós avançamos, preste bem atenção nisso aqui, estou terminando. Quando nós avançamos, Deus pavimenta sob nossos pés um caminho no meio do mar. Avance, Deus vai pavimentar o caminho para você. Não tenha medo, não tenha receio, amém?